Boa tarde, professor Cristiane Brito, sou aluna de Fisiologia Vegetal e hoje eu venho aqui falar sobre a importância da parede celular no crescimento secundário das plantas, né? Então, como sabido, na parede celular primária, ali os componentes são mais flexíveis, né? Existe a presença de um maior número de água, existe a presença também de pectina, né? Todos para que favoreçam o crescimento, porque nessa primeira fase essa planta ela precisa de maior flexibilidade. Agora, aqui no crescimento secundário, ela já não precisa dessa flexibilidade, ela precisa mais de resistência estrutural, né? Que é para resistir justamente às ações do clima, às ações de insetos. Então, nessa fase do crescimento secundário, a parede ela é mais espessa, ela é mais lignificada, justamente para garantir esse crescimento estrutural, né? Então, como exemplos, eu trago aqui as células do xilema, que são as traqueídeas, né? Elas possuem paredes secundárias espessas e lignificadas, como eu já havia dito antes. Nos elementos de vaso, apresentam reforços helicoidais. Todos aqui, na realidade, vêm garantir essa resistência maior. As fibras do floema, onde suas paredes lignificadas, elas conferem essa resistência mecânica, no caso, com a ação do vento, né? Como o senhor mesmo já mencionou em sala de aula, as árvores que, a determinar a direção do vento, ela também segue aquela direção, seu crescimento vai crescendo naquela direção. Os esclereídeos, que são células com a parede também bastante espessa, e um exemplo que eu vi foi da polpa da pera, por exemplo, que a gente fala popularmente como se fosse uma areinha, né? Aquilo ali, então, são esclereídeos. O endoderma da raiz, que ela é reforçada com suberina e também com a lignina, né? Que a lignina vai trazer essa rigidez, e forma a banda de Caspary, né? Que regula, então, a entrada de água e nutrientes. Lembrando ainda que aqui, na secundária, já tem quase nada de água, né? Bem pouco água, se comparado lá na primeira fase, que é de extrema importância, né? Esse acúmulo maior de água, fornecimento, né? As células do câmbio vascular, após a divisão, então, essas células, elas se diferenciam em xilema e floema, né? Secundários, já com as suas paredes lignificadas. As células do parênquima, com a parede primária, ela mantém a capacidade de expansão e multiplicação, mas podem se diferenciar em paredes secundárias. O córtex, que é o que a gente fala popularmente de casca de árvore, né? Elas são formadas por células bastante lignificadas e elas o papel delas é atuar como a proteção e a sustentação dessa planta. O lenho da árvore, que é a madeira, né? Mais precisamente, o crescimento e espessura de raízes lenhosas, né, ela ocorre em deposição de paredes secundárias nas células do cilindro central, ali no xilema e no floema secundários. Os anéis de crescimento anual, que é aquele que a gente sabe que determina, ela é visivelmente bem fácil, né, de ser demonstrado, porque ali dá pra gente determinar a idade da árvore, né? Então, é chamado os anéis de crescimento desse tronco. O lenho reacional, ela produz a parede secundária diferenciada em resposta ao peso e à inclinação, como eu já citei o exemplo do vento, né? Que é levado à direção, que leva, né, a direção dessa planta. A periderme, a substituição da epiderme, né? Então, ela é também impregnada de suberina,
e ela impede a perda da água e a entrada de patógenos. As raízes de suporte, que as raízes tabulares, elas são reforçadas para sustentar as plantas de grande porte. E, por último, o tecido de sustentação, que é o esclerênquima, que é composta pelas células mortas, né? Que aqui nessa fase as células são mortas, com a parede secundária espessa também, e garante a rigidez ao caule. Então, assim, vale lembrar também que no caso da celulose, na primeira fase, essa celulose ela não é muito organizada, já na segunda fase, na secundária, ela é bem organizada e tem exemplos e imagens que deixam bem claro de a gente visualizar isso.